Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê e tem um jeito sim. Você não deve se acostumar e entender que você é uma unidade, um ser único. Que tudo que você pensa, faz, sente, influencia no seu corpo. Me chamo Caroline Amparo, estou médica, atuando na medicina integrativa, na área da nutrologia. Mas essa não foi minha realidade quando eu me formei. Eu lembro que quando terminei minha graduação, o desespero invadiu meu coração. Eu tinha que decorar, memorizar inúmeros nomes de remédio, decorar várias doenças que me deparava ali no consultório, na sala de emergência e na terapia intensiva, onde atuei por quase 5 anos. Quando terminava aquele plantão, quando terminava o turno, o meu coração era uma tristeza profunda, porque as pessoas estavam cada vez mais doentes, elas estavam cheias de remédio. Eu via as pessoas envelhecerem mais rápido, mais doentes, mais remédios ao lado da cabeceira da cama, sem qualidade de vida. Muitas tornavam-se hóspedes daquela emergência, muitas tornavam-se hóspedes da terapia intensiva. Lá na unidade de terapia intensiva, eu ouvia dizer assim: olha, doutora, eu tive uma vida muito desregrada. Eu bebia demais, fumava, comia demais, perdia a noite. Tive uma vida muito sem rotina. Brigava com meu esposo. Eu fui um pai tão ausente, só pensava em trabalhar. Não dormia de jeito nenhum. A insônia era uma realidade da minha vida. E aí, até que eu descobri a tão maravilhosa medicina funcional integrativa, que tem um olhar completo do indivíduo, vai na raiz do problema. Não se preocupa em apenas solucionar o problema atual, mas ele tenta entender aonde surgiu aquele problema, para corrigir, para solucionar, para trazer de volta a possibilidade de uma vida saudável. E não repartir esse indivíduo que é único em órgãos, como se um órgão não dependesse do outro. Descobri que o feijão com arroz, a rotina, que nessa era do fast food salva vidas. E quando eu digo feijão com arroz, eu quero dizer aqui o básico, o que o teu bisavô, o meu avôzinho tão querido já fazia há tanto tempo atrás. E que nessa era da modernidade a gente esqueceu. Atuar nessa medicina que Hipócrates já dizia, já ensinava pra gente 500 anos antes de Cristo. Imagine, há tanto tempo. Ele dizia assim, ó, seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Ah, isso não é para todos. E ensinar vocês a tirar o poder do remédio e colocar esse poder no alimento, colocar esse poder em você, colocar esse poder nos hábitos de vida. Eu tenho um programa chamado Crie Sua Própria Liberdade, que aborda exatamente o que está por trás desse sistema, envolvidos pelo marketing alimentício, pela indústria alimentícia, pela indústria farmacêutica, que deixa você mais aprisionado, viciado pelos produtos alimentícios. E esses produtos alimentícios, gente, acreditem, só adoecem vocês, adoece seu corpo, adoece suas emoções. E aí, onde você vai parar? Você vai parar exatamente no uso diário de medicamentos. E é uma rede, um sistema que só te aprisiona. Para você sair dele, é necessário realmente ter uma consciência disso. É um sistema poderosíssimo por trás de tudo isso, para deixar você mais doente. Isso tudo traz um custo, traz recurso, na verdade, financeiro, monetário, enche o bolso de alguém, só não vai encher o seu. O dinheiro, na verdade, esse poder sai todo de você para alguém, e a realidade é essa. Eu sei que é muito difícil falar isso e tem que ter muita coragem, mas é o que nós vivemos. E aí a gente precisa entender por onde eu devo começar. O que eu preciso fazer para me libertar de tudo isso? Um ciclo que você iniciou há algum tempo, mas que na verdade você não consegue ver fim para isso.
Nós estamos vivendo a maior pandemia de todos os tempos. E você aí deve estar pensando, é a pandemia da Covid-19. Eu sei que estamos vivendo isso, mas não é dessa pandemia que eu estou me referindo. Os estudos mostram que 62% a 76% da população mundial, eles estão com excesso de gordura. E isso implica na longevidade de vida, na qualidade de vida. É uma pandemia do excesso de gordura. E esse excesso de gordura, ele é risco para desenvolver doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, como a síndrome metabólica, como a resistência insulínica, doenças psicológicas, depressão, baixa autoestima, ansiedade, síndrome do ovário policístico, infertilidade, alterações menstruais, doença arterial coronariana, hipertensão, diminuição da libido, indisposição, insônia. Gente, eu poderia ficar aqui por horas dizendo o que o ser humano pode desenvolver através desse excesso de gordura. Eu quero focar nisso porque eu estou falando aqui de 76% de uma população mundial. O problema é que você vai para a polifarmácia para tentar resolver o que te acometeu. E aí você começa a usar um indutor do sono. Você então escolhe aí um medicamento para que você consiga dormir melhor. Só que esse indutor do sono, você não consegue ter um sono reparador porque você não atinge o sono REM. E aí você acorda cansado, sem ânimo, começa a se sentir desestimulado, desenvolve irritabilidade, ansiedade. Daí vamos para o próximo medicamento. De repente, aí você foi indicada a usar o inibidor de recaptação de serotonina, a fluoxetina. E esse medicamento, que era para a ansiedade, para a tristeza que te assolou, faz diminuir a sua libido. Surgiu outro problema. E aí, o que fazer agora? Porque vem outros problemas. Problema no seu casamento, porque afinal de contas você não consegue ter relação sexual, não consegue sentir prazer. E aí vou procurar então outro profissional que ele consegue entender esse processo e ainda dizer que os hormônios causam câncer. Que mulher não pode usar, mas aquela polifarmácia que tem na sua casa, essa aí você pode usar, é normal você usar. E quando você consegue ter liberdade de conhecimento, você tem a consciência, você então começa a sair dessa escravidão. O CRI, que eu falei para vocês, é um programa que traz essa liberdade em várias áreas da vida que vocês estão aprisionadas, estão com grades, estão amarradas, sem conseguir sair por conta do primeiro passo, conhecimento. A liberdade de conhecimento faz toda a diferença na vida do indivíduo. Quando ele conhece esse sistema que está por trás dessa manipulação, isso é libertador, gente. Sabe, até aquela visão de águia é ver o que você não conseguia ver. E aí você não consegue entender que essa é a sua vida, que você nasceu para isso, é a idade que chegou, não tem jeito. Não. Você então tem agora a consciência de que existe sim algo por trás de tudo isso que simplesmente te conduziu a se tornar mais doente. E aí, dentro de todos esses problemas, a gente aborda também a liberdade de relacionamento, trazendo vida para os relacionamentos. Relacionamento com o seu esposo, relacionamento com o seu filho, principalmente aqui porque é a maior demanda das pacientes que vão ao consultório, dificuldade no relacionamento por conta da diminuição da libido, da vontade de viver, perder o desejo sexual. E isso influencia demais no relacionamento. E a liberdade de intenção, onde eu mostro para vocês, olha, é essa fonte que vocês precisam ir. Porque nesse momento da internet a gente escuta tanta coisa. São tantas dietas que a gente tem que seguir. São tantos remédios que a gente tem que usar. Você fica perdida. Qual é mesmo o que eu tenho que fazer? Eu uso hormônio ou não uso hormônio? Ele causa câncer ou não causa câncer? E aí você consegue, então, direcionar as suas escolhas e serem assertivas. E a última é a liberdade nas emoções. Muitas, junto com essa pandemia do excesso de gordura, estão vivendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo. E essa liberdade modulando neurotransmissores,
modulando essa parte hormonal, modulando como funciona você por dentro, você consegue sair dela assim. Há uma conexão perfeita entre o cérebro e o corpo. Nosso sistema nervoso central, a caixa de comando, produz substâncias chamadas de neurotransmissores. São mensageiros químicos que é liberado pelos neurônios e tem a função de levar informação a outra célula. O desequilíbrio desses neurônios pode causar diversos problemas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um neurotransmissor chamado de dopamina. Esse é um neurotransmissor poderosíssimo. Ele gera a sensação de prazer. Quando eles estão baixos, imagine só, no mal de Parkinson, quando eles estão baixos, o paciente não consegue se mover. Algo no seu cérebro fez você perder a movimentação do corpo. Tem um outro neurotransmissor que é a serotonina. Esse neurotransmissor é um dos mais importantes, com mais receptores e funções de separador. A falta desse neurotransmissor é apontado como uma das causas dos transtornos depressivos, transtorno alimentar, sexual e do sono. Vou falar mais um, a acetilcolina. Controla a atividade das áreas cerebrais relacionadas à atenção, aprendizado, memória. Imagine aí, a bioquímica procede à fisiologia. Se não existe o neurotransmissor, o que você vai fazer? Nada. Fica tudo comprometido. Só que, do mesmo jeito que o nosso corpo faz unidade com o nosso cérebro, que esses neurotransmissores influenciam no funcionamento do nosso corpo, imaginem que, se o seu corpo não está funcionando bem, vai influenciar lá no seu cérebro. Sabe como? Os hormônios produzidos aí na sua gônada da mulher, nos seus ovários, progesterona, estradiol, testosterona, ele tem receptor no seu cérebro. Então, repor hormônios como testosterona não melhora a sua libido, não. Tem receptor no cérebro que vai interferir na produção dessas substâncias que eu falei. E eu vou mais além. Estudos demonstram que metais tóxicos, que muitas de vocês estão contaminadas e não sabem disso, interferem na produção desses neurotransmissores. Por exemplo, o cádmio, presente aí nas capitais, onde tem muita fumaça, presente no marisco, presente nas ostras, peixe de água salgada, fumaça do cigarro, soldas. Esse metal tóxico, ele diminui a produção de dopamina, que está totalmente relacionado ao prazer sexual. Muitas de vocês estão com libido diminuído, que estão com dificuldade na relação sexual. Não é só a testosterona, pode ser a dopamina, que também é responsável por esse prazer sexual. O alumínio é um outro metal tóxico, tá aí na panela de você, na sua casa, quem usa panela de alumínio. Aquele papel que reveste aquela carne suculenta que leva ao forno, os enlatados. Esse metal tóxico, ele diminui a acetilcolina, que regula a sua memória, regula seu aprendizado, regula o seu sono, regula a sua mobilidade. O chumbo no batom, na maquiagem, diminui gado. Então você pode estar aí pensando, será que a minha insônia, a minha disposição, a minha falta de desejo sexual, a minha depressão nunca será resolvido com esses remédios que eu estou tomando? Porque se a causa for um distúrbio desse hormônio ou uma intoxicação por esse metal, não vai resolver nada. Exatamente isso. Tudo tem uma causa. E o problema não vai ser solucionado se a gente não for na causa, na raiz desse problema. O tal idiopático que tanto escutamos aí na medicina, geralmente é algo que existe, ele existe, mas que nós, médicos, não sabemos a causa. A gente não descobriu, e muitas vezes, por falta de conhecimento. Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, e tem um jeito sim. Você não deve se acostumar e entender que você é uma unidade, um ser único, que tudo que você pensa, faz, sente, influencia no seu corpo. E tudo que você faz com o seu corpo, o que você ingere, o que você deixa de fazer como atividade física, o sedentarismo, vai interligar, influenciar aqui no seu cérebro. Há uma conexão muito grande. Não funciona separado. E tem que ter uma harmonia para que tenha um equilíbrio, para que você tenha realmente saúde. Em 1940, a gente começa aí a ver o uso dos hormônios. Começaram a ser usados aí indiscriminadamente
para a performance atlética. 1940. Tudo isso começou, não é recente, é de muito tempo. A gente chega em 2021 e aí a gente escuta tremores, tabus, confusão na cabeça das pessoas. Tudo isso iniciou em 1941, um autor chamado de Hudgens. Ele publicou em uma revista muito importante naquela época da medicina um trabalho só com três pessoas, três participantes. Uma pessoa foi castrada, retirou o testículo, não produzia testosterona. A outra abandonou o estudo e a única que ficou no grupo desenvolveu câncer de próstata. Só que a metodologia, gente, daquele tempo não é a mesma de hoje, era arcaica. Imagine, de repente esse indivíduo já pudesse ter câncer e não foi diagnosticado. E aí esse autor vai e diz, vamos concluir o estudo assim. Câncer de próstata é causado por reposição de injeção de testosterona. A gente está falando de 80 anos que se passaram. E isso é muito forte ainda no mundo atual. E nós lutamos para mostrar os benefícios desses hormônios. Eu vou explicar aqui para você o que acontece no seu corpo. Vou falar exatamente para as mulheres como é que acontece esse declínio gonadal feminino. Ainda que você seja jovem, você vai ver que o seu problema não começa aos 50, começa ainda jovem. Esse declínio passa com pós-alterações metabólicas em tal magnitude que ameaça a nossa vida. E aí a gente precisa avançar nessa percepção dogmática de que repor hormônio nas pessoas estão causando câncer. Não é isso, gente, não é bem assim. De que é desnecessário fazer essa reposição. Olha, a gente sabe que o declínio gonadal, ele realmente é um processo natural, mas as alterações, elas não são normais. Nós, mulheres, passamos por vários processos a partir do início da menstruação. Lá, quando você teve a primeira menstruação chamada de menarca, 12 anos, eu, por exemplo, 9 anos de idade. Aos 9 anos eu tive a minha primeira menstruação. E esse ciclo, ela termina aí com a sua última menstruação, onde a gente chama de menopausa. O que é que acontece? Como é que é feito esse ciclo? Esse ciclo acontece uma descamação da camada do nosso endométrio. Lá na nossa cavidade uterina, nós recebemos o estímulo de um hormônio chamado de estradiol. Tudo feito para que você aí preparasse o seu corpo para engravidar, para procriar. E aí, quando você não engravida, essa descamação do endométrio, que foi toda preparada para receber esse feto, sai. E esse sangue aí, então, a gente chama de menstruação. Só que por volta aí dos 35 anos, a mulher começa a entrar em uma etapa longa da vida, que a gente chama de climatério. É a passagem gradual da vida fértil para a vida pós-reprodutiva. E dura dos 35 aos 65 anos. Por volta dos 50 anos vem então a parada da menstruação completa, menopausa. E paralelamente você aí vai observar uma gradual queda da sua qualidade de vida. É perceptível aos olhos. Aumento da gordura corporal, celulite, músculo mais frágil. Surgem então as rugas e você percebe que a cada ano que passa o processo de envelhecimento físico piora. Piora a memória, piora os cabelos, o cabelo quebra, fica ralo, opaco. A sua concentração piora drasticamente. O foco cada vez pior, falha a sua memória, a energia diminui. Fica vulnerável à imunidade, infecção urinária de repetição. Sabe por quê? Porque o aparelho reprodutor ele passa por um processo de atrofia. E aí atrofia a mucosa da sua uretra e aumenta as infecções de repetição. Tem mulheres tomando um antibiótico chamado de macrodontina anos e anos e anos, todos os dias, para solucionar essa infecção urinária. Olha, imagine o desgaste, o estrago que está fazendo na vida. A mucosa vaginal atrofia, perde a lubrificação, começam então as dores na relação sexual, onde a gente chama de dispareunia, atrofia os grandes lábios, perde a capacidade orgástica, tem aversão ao sexo, altera a densidade óssea, perde cálcio na urina, surge então osteoporose, osteopenia, as penias da vida, as fraturas ósseas, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de infarto, e aí as mulheres
tem um risco de infarto agudo do miocárdio 10 vezes mais do que o 10 não, 30 vezes mais do que o homem. Por quê? Porque a mulher tem 10 vezes menos testosterona do que o homem. Risco de câncer, de mama, de endométrio, isso tudo acontece na menopausa. Esse processo de cuidar dos hormônios, olhar para os hormônios, olhar para a sua saúde feminina, ela não pode ser a última coisa da vida. É na menarca, na primeira menstruação, ainda adolescente. Só que existem hormônios que comandam esses outros hormônios. Eu vou chamar aqui dos hormônios maestros. A gente está falando de uma orquestra. E nessa orquestra tem que ter os maestros. Acreditem que vocês vão ajudar a conservar esses hormônios, a conservar, na verdade, a vida, a saúde desses ovários, quando na adolescência vocês cuidarem de, basicamente, eu quero falar aqui de 3 hormônios. E essa lição, essa instrução que eu quero dar para vocês. Então, o primeiro hormônio que eu quero falar aqui para você é sobre a melatonina. Esse hormônio que regula o seu sono, é um poderosíssimo antioxidante. Como fazer para melhorar, então, esse hormônio? Dormindo bem. Então, é importante você preservar um ambiente saudável para que você tenha uma boa noite de sono. Deixar o celular de lado, deixar a luz, a sonoridade, o seu ambiente, o ambiente do seu quarto tem que ser propício para isso. A última alimentação deve ser às 20 horas. Alimentação com baixo índice calórico, uma comida leve, uma comida de verdade. Uma alimentação que tenha triptofano, que é um aminoácido que vai fazer essa melatonina. Onde é que eu encontro, então, esse triptofano? Nos ovos, no peixe, como atum, como salmão, nas amêndoas, no abacate, na banana. E aí o chá da casca da banana é poderosíssimo, vai poder te ajudar. Você precisa diminuir a sua ansiedade, um chazinho de mulungu, um chá de maracujá. Prepare tudo para esse ambiente ficar propício para você ter um sono reparador. Nada de televisão ligada, até aquela luz do ar-condicionado pode prejudicar a sua pineal a produzir a melatonina. E acredite, essa produção de melatonina melhor no seu organismo vai estimular o seu ovário, porque tem receptores lá no seu ovário, a melhorar a produção da testosterona, da progesterona, do estradiol. Um outro hormônio que a gente conhece então por vitamina D, mas que é um hormônio, precisa ser olhado, observado. A dose ideal da vitamina D no seu sangue deve ser de 60 nanogramas. O que é que eu vou fazer então para melhorar essa vitamina D? Tomar banho de sol, se expor ao sol, 20 minutos por dia já é o necessário. E aí, nessa vida corrida, você tem parado para tomar esse sol? Você precisa ter tempo para isso. Separar aquele tempinho é tão simples, gente. E é algo que eu digo, qualidade de vida é barato. Não tem custo, é de graça. Olha só o sol que Deus nos deu. Tá aí para mim e para você. Só basta que a gente organize o nosso tempo e acalme. E pare essa correria do nosso dia. Que aí entra um outro hormônio que está simplesmente desregulado por conta dessa loucura que a gente vive. É acordar cedo para pegar o transporte para ir para o trabalho, é o estresse no trabalho, são as cobranças, são as metas, é a briga dentro de casa, é um monte de filho no pé do ouvido. E a gente tem que ganhar o mundo. E acaba perdendo a nossa própria saúde. E com isso, com esse estresse, o cortisol, que é um hormônio tão poderoso também, que dá energia, que regula o sistema imunológico, que tem receptores hormonais lá nos ovários, influencia sim a produção desses hormônios que a gente tem falado aqui, testosterona, progesterona e estradiol. Eu quero repetir muito isso para que você entenda que muitos de vocês ficam aí preocupados. Ah, então eu vou repor a testosterona. Mas tem coisas básicas que você pode começar aí hoje, agora, exatamente isso, a começar a fazer para melhorar esse cortisol aí e deixar ele regulado no seu organismo. Ah, sabe o que é que você precisa fazer? Coisas simples também da vida. O feijão com arroz da vovó e do vovô, que dormia cedo, que não ficava meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 3 horas da manhã. Não. Olha, preste atenção aqui.
Você não pode negociar o seu sono. Seu sono tem que ser muito importante na sua vida. Você tem que ter prioridade. Então, dormir no máximo aí às 22 horas e não passar disso. E aí você precisa retirar o café também. Não tome café à tarde nem à noite, porque o café ele tem um estímulo adrenérgico, ele vai te excitar, vai interferir no seu sono. Ainda que você diga assim, ó, nada, eu tomo café, ele não me faz mal. Os estudos demonstram que interfere sim na qualidade do sono, você não consegue entrar no sono REM, não consegue ter um sono reparador e vai acordar sim cansado e estressado. A meditação é fantástica, yoga, a oração, a espiritualidade, liberar do seu coração raiva, rancor, ódio, angústia, frustração. Tire isso. Libera pessoas, leia livros, retire os alimentos industrializados da sua dieta, diminua o consumo de álcool. Eu acho que você já ouviu falar sobre tudo isso e você continua achando que não é tão importante. É sim, acredite. Quer sair desse caos aí, desse ciclo que você vive e não consegue resolver, seja lá qual for o seu problema, comece aí pelo básico. Vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Consuma gordura saudável, o óleo de coco, o azeite, oleaginosas, o maravilhoso abacate. Faça atividade física pela manhã, porque o cortisol ele tem um pico mais elevado aí pela manhã. Ó, vai aí. Segue exatamente o sol e a lua. O sol acorda, tenha vida, tenha realmente aí uma energia maior durante o dia. Quando esse sol começar a se pôr, entenda que você precisa diminuir, desacelerar e acompanhar esse ciclo para você controlar esse relógio biológico e melhorar a sua saúde. Isso vai voltar a estimular esses hormônios que estão silenciados por conta de uma vida desregulada que você está vivendo. Acredite nisso. A maioria das mulheres, por falta de conhecimento e segurança, estão levando a vida com inúmeros problemas, achando que é normal. É a idade, é a menopausa, é isso mesmo. Agora é esperar o dia da morte. Estou vivendo no lucro. Já o que vier agora é lucro. Já ouviram dizer isso? E se conformam. Mulheres com 40 anos sem desejo sexual fazem sexo uma vez no mês, fingem orgasmo, sentem-se na maioria das vezes usadas, na verdade, pelo companheiro, porque o prazer é unilateral. Casamentos fracassados, traumas, feridas emocionais, culpadas porque se sentem culpadas porque não estão ativas sexualmente e vive essa angústia na alma. Ela abre feridas na alma que custa tempo agora para reparar. Queridas, o ato sexual vai além de apenas copular. O toque, preliminar, o beijo, libera diversos neurotransmissores que vai regular suas emoções, que vão diminuir o seu estresse, vai diminuir sua ansiedade, vai melhorar o seu medo, vai melhorar dores no corpo, melhora sono, formoseia o rosto. O rosto volta a ter aquele sorriso. Uma paciente minha, ela vivia em crise com o marido diariamente e ela estava sem libido, com a aversão ao sexo aos 42 anos de idade. E aí, todos os dias, ela brigava com esse marido e ela se via às 16 horas numa lanchonete para comer todos os salgados que havia ali e tomar aquele café com leite. Estava engordando por conta dessa compulsão diária, que piorava ainda mais a maneira como ela se enxergava. Após a avaliação, eu descobri que essa mulher estava com testosterona baixíssima. E aí eu comecei a reposição hormonal com essa mulher e ela melhorou a libido. Começou então a ter o ato sexual. Primeira coisa, acabou a briga com o marido. Ela começou a sentir prazer no ato sexual. Diminuiu a ansiedade. E quando diminui essa ansiedade, por conta dessa dopamina, dessa serotonina que começou a ser produzida, o GABA, que é um outro neurotransmissor, começou a ser controlado. Aí essa mulher acabou a compulsão alimentar, parou de ir na lanchonete. Então, olha só, um problema hormonal interferiu em toda a vida de uma mulher. E por conta de conhecimento, por conta de falta do conhecimento,
Essa mulher estava simplesmente arruinando a sua vida, arruinando a sua família. Gente, isso faz com que você aí comece a pensar: qual é o meu problema? Em que situação de ignorância eu estou? Até que ponto eu me sinto insegura? Porque, na verdade, o que eu escuto de muitos profissionais é que é isso mesmo, é da idade, não tem problema. Agora você precisa se acostumar. Eu tenho medo de todo esse tratamento porque ele pode me dar câncer e eu posso morrer. Não é assim. Você precisa ter, de fato, acesso a esses novos conhecimentos que estão baseados na ciência. Não é nada que um profissional, que um médico vai te propor para querer acabar com sua vida, trazer um câncer para você, de jeito nenhum. Então, essa insegurança, ela precisa ser tratada, você precisa entender que a segurança e o conhecimento existe e tem um profissional certo que pode te dar isso. O problema é que nós, médicos, na maioria das vezes, só fomos formados para tratar o sintoma atual. Fomos formados para atuar assim. Dor de cabeça, toma analgésico. Ansiedade, vai para o Rivotril. Repartimos o corpo humano. O cardiologista cuida do coração, o gastro do estômago, o ginecologista da saúde reprodutora. Eu dou um remédio para depressão, ela diminui minha libido. Melhor deixar o efeito colateral com o especialista daquele problema que surgiu. Jogar a bola para frente. O importante é resolver o problema de agora, o que é da minha área, da minha alçada. E a indústria? A indústria, ela só pensa: venha a nós o nosso reino. Seja feita a nossa vontade. São os interesses próprios. E a sociedade, essa, fica escrava de todo um processo, de todo um sistema que nós, médicos, teremos sim que usar medicamentos. O uso de medicamentos quando necessário, mas eles são utilizados por um tempo determinado, com previsão para serem retirados quando possíveis. Eu uso medicamentos. Existem situações que preciso usar. Algumas doenças que já não têm mais jeito, que por conta de não atuar na causa, no momento correto, desenvolveram, então, uma alteração na estrutura anatômica fisiológica. Por exemplo, diabetes tipo 1. O indivíduo vai precisar, sim, usar insulina, graças a Deus, porque tem a insulina. Os portadores de insuficiência cardíaca também, eles precisam usar os medicamentos que remodelam o coração. São doenças que, por não terem sofridos intervenção a tempo, sofreram então essa alteração na anatomia mesmo, na fisiologia. Mas eu quero dizer, inclusive para essas pessoas, que é necessário o feijão com arroz, o básico, para que vocês parem o processo da doença, porque existe uma evolução da doença. E aí vocês param por aí para ter qualidade de vida. Fazer o feijão com arroz, hábitos de vida saudável, faz com que você tenha, ainda que você esteja em um processo de doença, você tenha qualidade de vida, para que não desça aí, essa ladeira desesperadamente, sem conseguir colocar o pé no freio. Porque se você não tiver prudência, se você não tiver aí limite para isso, sabe o estrago que vai dar. Imagine você descendo essa ladeira desesperadamente e perdeu aí esse freio. Vai ser uma colisão muito feia no final dessa ladeira e os danos, muitas vezes, são enormes. Não dá para voltar mais atrás. E é essa qualidade de vida, enquanto vivo, que você precisa ter. Esses indivíduos, quando já estão com esses hormônios em queda, em níveis suprimidos, ativar a glândula que está silenciada já não resolve mais o problema. E aí é preciso sim repor esses hormônios, como no caso da menopausa. A menopausa é necessário repor hormônios. O problema é que nós precisamos nos libertar desse dogma. Você aí precisa libertar, os colegas médicos precisam buscar esse conhecimento que está aí. É comprovado cientificamente, é seguro, não é feito de qualquer forma. Para você imaginar, os Estados Unidos, ela já faz essa reposição hormonal na prática.
você encontra esses hormônios bioidênticos que eu vou falar há pouco em prateleiras, acesso a todos. E a reposição hormonal traz vida não só a nível de desejo sexual, não, de libido, não é só sobre isso. É melhorar memória, é melhorar riscos cardíacos, diminuir riscos cardíacos, porque ele protege o seu coração. Ele protege, é protetor das suas artérias. Ele produz uma substância chamada de óxido nítrico, que melhora a saúde das suas artérias. Então, não temos mais que ficar com medo da reposição hormonal. A reposição hormonal feita com hormônio bioidêntico, que é manipulado em um laboratório, que tem uma estrutura molecular mais próxima dos hormônios que o seu corpo produziu ao longo da vida. E essa dose é individualizada. É importante dizer isso aqui para vocês. Após uma avaliação com um médico especializado que conhece sobre esses hormônios, e aí ele decide quais hormônios que você precisa. Pode ter apresentação em via oral, pode ter transdérmica, um cremezinho que você passa aí. Pode ter também em forma de pellets, que são hormônios que são implantados em tecido subcutâneo. E para deixar muito claro, hormônio bioidêntico não é a mesma coisa de hormônio sintético. O hormônio sintético ele tem estrutura molecular diferente dos hormônios que o seu corpo produz. E é por isso que quando você faz uso desses hormônios sintéticos, seu corpo não reconhece essa substância e aí causa, sim, efeitos colaterais. Tem malefício, sim, à sua saúde. Então é importante você repor esses hormônios de forma bioidêntica. Esse ciclo natural da vida, que é a menopausa, realmente ele é normal, mas não precisa simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Você precisa entender que, cuidando dessa parte na sua vida, você pode diminuir os riscos, como todos esses que a gente citou aqui. Contraindicar a reposição hormonal, dizendo que causa câncer. Profissionais que assustam as mulheres de terem uma vida mais saudável, por estarem desatualizados, onde não sabem discernir entre hormônio bioidêntico e hormônio sintético. Faz toda a diferença no processo de reposição. Entende? Então, benefício e malefício. Também é importante salientar aqui que existe um outro extremo, que são profissionais fazendo reposição hormonal de qualquer maneira, de qualquer jeito, padronizando a mesma dose, a mesma via de administração para todo mundo. Apesar dessa controvérsia, a suplementação de testosterona, progesterona, estradiol, e aí tem outros hormônios a serem repostos, não é só esses, vai muito mais a fundo, precisa sim ser vista por um profissional para ajudar você a sair, a resolver muitos problemas na sua vida, que são tão simples, gente. Tão simples, acreditem. Às vezes eu fico angustiada, porque é simples. Eu sei o que você aí pode estar passando. Eu sou prova viva disso. De um casamento fracassado, não sabia o que era isso. Desejo sexual, não sabia. Eu não sabia o que era orgasmo. Uma vez que eu dosei a minha testosterona aos 30 anos de idade, foi o maior conflito que eu vivi. Estava simplesmente baixíssima. E hoje me descobri como mulher porque eu repus um hormônio. Foi incrível e fez toda a diferença na minha vida. Se eu não tivesse tido essa oportunidade aos 30 anos, eu ia chegar aos 40, aos 50, com uma frustração interna, sabe, como mulher. É real, é seguro e você precisa acreditar nisso. Então eu queria te incentivar aqui a procurar um médico que entenda dessa medicina preventiva, que tem um olhar além, que não apenas olha um exame de laboratório e vê que a testosterona está em níveis normais na referência, mas que não está em nível ideal e que a sua clínica não é compatível com o normal. É fugir do valor de referência, é entender o que aquela dosagem de testosterona tem e como ela está relacionada com os sintomas. A reposição da testosterona na mulher é muito mais pelos sintomas que ela tem enfrentado do que o valor que está ali. Mas é necessário, sim, para nortear,
para inclusive saber até o pós-tratamento, como é que está, se realmente é por deficiência de testosterona ou se de repente é a dopamina que está ruim, é a ansiedade, é o cortisol, porque existem sim outras situações aí envolvidas, relacionadas. Mas eu digo a vocês, a maioria, 90%, está com problema hormonal a nível gonadal. E mulheres na menopausa, pode perguntar. Pergunte aí à sua mãe. Mãe, amiga, como é que ficou a sua vida aí depois da menopausa? É nítido, é visível. Não tem nem o que perguntar assim, de dúvida, não ter dúvida. Porque tem sim essa dificuldade na libido, na energia, na vida. Então procurem um profissional. Procurem, porque vocês vão estar salvando não só a vida de vocês, mas a família de vocês, o casamento de vocês. Vocês vão estar trazendo de volta o sorriso, o bom humor, o prazer, o bom relacionamento, a paciência com os filhos, a energia para lidar com os netos que vão vir, a possibilidade de melhorar a sua memória, a desenvoltura corporal, o desempenho no trabalho. Então melhora tudo, gente. É real. Não fiquem de braços cruzados. Procure esse médico parceiro, pede a ele para ele te avaliar, para fazer essa relação entre a dosagem desse hormônio e o que você está passando nesse momento. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da VitaScience, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode ver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube VitaScience e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube VitaScience, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos e vai poder até ganhar um pote do VitaCalme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo VitaScience. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube VitaScience. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo vocês estão percebendo a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas,
juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser. Você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então, eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço! Corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.
corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.
estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.